Lidar com um estudante indisciplinado em sala de aula é um grande desafio, tanto para professores, direção e administração da escola, quanto para os pais. Muitas vezes, esses desvios de comportamento na escola estão relacionados justamente à falta de participação dos pais no processo pedagógico dos filhos. Inclusive, a revista A Pai Educar vem frequentemente publicando a importância do acompanhamento dos pais no processo pedagógico do filho. Mas até que ponto as regras de uma educação de 100 anos atrás impostas aos alunos da geração Y, também chamada de geração do milênio, geração da internet, pode ser um gatilho para a indisciplina? Então, o que fazer nesses momentos de indisciplina em sala de aula? Quer saber como? Confira no primeiro episódio e saiba o que especialistas no assunto sugerem ao lidar com um aluno indisciplinado. A gente precisa entender que a indisciplina, portanto, ela é um fenômeno complexo. Ela tem várias causas que influenciam para que um aluno seja mais disciplinado ou mais indisciplinado dentro da sala de aula. Nessa perspectiva multidimensional, por exemplo, a gente precisa ter, por exemplo, entender que o autoritarismo do professor, muitas vezes, ele é uma causa da indisciplina na sala de aula. A gente não pode esquecer jamais que, para mim, essa é uma das questões mais importantes dentro da sala de aula. São as metodologias, as aulas desinteressantes, aquela metodologia tradicional. Você querer, qualquer pessoa, mesmo nós adultos, colocar a gente... Se eu deixar vocês sentados assistindo um vídeo como esse, mais do que 15 minutos, ninguém mais presta atenção no vídeo. A história familiar, é claro que ela joga um papel nisso daqui. Uma criança que tem problemas na família, uma criança onde a família não se importa com ela, nem com... Claro que esse é mais um fator, mas não é o fator, como geralmente eu cansei de ouvir dentro das escolas. O Joãozinho é indisciplinado, por quê? Você já viu quem que é o pai e a mãe dele? Assim como a personalidade do aluno. Tem aluno que, até por uma questão bioquímica, ele é hiperativo, ou um aluno que é mais agressivo ou menos agressivo, também isso tem um papel nesse processo da disciplina e da indisciplina na sala de aula. A baixa autoestima, isso é muito comum. A criança que tem uma baixa autoestima, que ela não é valorizada pela escola, ela está sempre sendo humilhada pelos professores, pelos amigos, e é uma forma dela reagir psiquicamente a esse fenômeno, muitas vezes é através da violência, é através da indisciplina. E por fim, valores antissociais, que muitas vezes muitas crianças compram ou constroem esses valores como pessoais, e ele de fato acredita que na violência. Ele acredita que, por exemplo, que fazer gracinhas na sala de aula, ou ele acha que isso é legal, isso é um valor para ele, ver um colega chorando, ver os colegas rindo de um outro colega porque ele foi um engraçadinho que botou aquele apelido ou fez aquela piada em sala de aula. Isso é um valor para ele. E isso muitas vezes, claro, gera um tipo de comportamento não adequado em sala de aula. Olha, a primeira coisa que nós precisamos é saber separar indisciplina de agitação. A agitação, às vezes, ela pode até ser positiva. As crianças são falantes, se mexem muito, mas a gente pode usar isso a nosso favor. E ela também varia, depende do tipo de atividade que a gente está dando. Agora, a indisciplina é quando a criança não respeita regras, é quando a criança não respeita o professor, não respeita os colegas. Aí a gente já tem que ter medidas diferentes. Nós, professores, somos o adulto dentro da sala de aula. Então, a responsabilidade do que acontece dentro da sala de aula é nossa. Nós precisamos estar conscientes disso, porque até diante da lei a responsabilidade é nossa. E isso não é uma questão que está contra o professor, é só uma questão de nós sermos adultos, eles serem crianças mesmo. E nós, com a nossa experiência, conseguimos traçar estratégias que eles ainda não conseguem. Então nós temos que manter a calma e procurar sempre fazer, né, as coisas da forma correta. E aí, curtiu o primeiro episódio? Então não esquece de se inscrever no canal e acompanhar todos os episódios dessa websérie. Até mais!